A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Meus amados irmãos e irmãs, compartilhem bastante esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus para a edificação da fé, para a salvação e vida eterna. Compartilha bastante, deixa um gostei e vamos para a leitura dessa live de hoje. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde e felicidade a todos. A leitura de hoje está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, ação de graças do apóstolo Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu no seu ministério dentro da Igreja de Deus, a única igreja verdadeira. De início tem um prefácio e saudação que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, vamos ler a ação de graças do apóstolo Paulo pelas consolações que Deus tem concedido a ele na pregação do Evangelho dentro da Igreja de Deus, que é a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos trazidos por Jesus Cristo e enviado por Deus Pai. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de Deus e de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus Pai Todo-Poderoso, né? Quando nós nos tornamos um cristão verdadeiro dentro da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, nos novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, que Deus enviou por seu Filho, né? Isso nos consola de qualquer tribulação, porque essa palavra que Deus enviou através de seu Filho nessa nova lei nos consola, porque estamos em obediência a Deus para caminhar para a salvação e vida eterna. Porque como as aflições de Cristo transbordaram para conosco, diz o apóstolo Paulo naquela época, né? Para eles, as aflições que Cristo sofreu pelas próprias mãos desse povo aqui, desse tempo, né? Do Paulo, que era judeu da tribo de Judá e era membro de uma igreja de Satanás, do judaísmo, ele, né, ajudou, estava lá quando Cristo foi crucificado por esse próprio povo que era de Deus e que na época que Cristo chegou eram de Satanás, mas eram povo de Deus e Deus queria recuperar todos eles, que não aconteceu, né? Eles acabaram crucificando Jesus Cristo por não aceitar a nova lei,
as doutrinas, para que eles se tornassem membros da Igreja de Deus, naquilo que Deus enviou dentro dessa nova lei para a salvação e vida eterna deles e nossa agora nos dias de hoje. Mas se nós somos atribulados, é para nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para nossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, né? Cristo sofreu muitas coisas também quando estava pregando essa nova lei, e assim também somos nós como cristãos obedientes à lei de Cristo, às doutrinas, porque nos tornamos membros da Igreja de Deus. Então sofremos e padecemos, né? Mas somos consolados. A lei de Cristo, aquilo que nós recebemos dentro da lei de Cristo, isso nos dá um consolo para suportar todas as amarguras, todas as tribulações que vier sobre nós. E a nossa esperança acerca de vocês aí é firme, sabendo que como sois participantes das aflições de Cristo, assim serei também da consolação, né? Através da nova lei, dessas doutrinas, nos novos mandamentos que Cristo trouxe, é o que nos consola, para que assim possamos caminhar tranquilo até o último dia, para recebermos a glória de Deus na vida eterna. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, diz o apóstolo Paulo, pois que fomos de sobremaneiras oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até a vida desesperamos. Paulo até ficou desesperado em temor de perder a sua vida por estar pregando a nova lei, as doutrinas, nos novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, que Deus enviou através de seu Filho naquele tempo, né? E Paulo disse que ele foi oprimido antes dele ser apóstolo, ele oprimia os membros da Igreja de Deus, né? Antes dele se tornar apóstolo. Agora ele se tornou apóstolo e está pagando com a mesma moeda. Estão tentando matar ele, como ele fazia com os membros da Igreja de Deus antes dele se tornar apóstolo. Batia em homem, batia em mulher, prendia os pregadores nos locais da congregação da Igreja de Deus. O apóstolo Paulo assolava a Igreja de Deus, destruía, quebrava tudo, né? E agora, como ele se tornou um cristão e também líder da Igreja de Deus, ele está sofrendo essas coisas, sendo oprimido, né, acima das forças dele, de tal que até a vida dele ele fica desesperado pela sua vida. Portanto, já em nós mesmos tenhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita dos mortos em pecado, o qual nos livrou de tão horrível morte, né? Paulo está falando aos coríntios, na Igreja de Deus de Corinto, que já neles, né, mesmo tendo a sentença de morte carnal, né, como todos nós temos, a sentença de um dia morrermos carnalmente, para que não confiamos em nós mesmos, né, mas em Deus, que ressuscita dos mortos em pecado. Porque tem a morte carnal, que é a desse corpo aqui, e tem a morte espiritual, né? Uma pessoa pode morrer carnalmente para Deus e espiritualmente para Deus, e ela pode viver espiritualmente para Deus e carnalmente para Deus. Ela vivendo dessa forma para Deus está morta para Satanás,
Mas quando esse corpo está praticando as coisas que não é de Deus, esse corpo que você está me vendo aqui, quando ele está praticando as coisas que não é digna de Deus, ele está matando dentro de si o seu corpo espiritual, que era para ser de Deus. Então, ambos, tanto o corpo espiritual quanto o corpo carnal, pela desobediência a Deus, estão vivendo para Satanás. Mas na hora que ele decidir de caminhar para a salvação e vida eterna e passar a ouvir a lei de Cristo e seguir a lei de Cristo em obediência, ele vai morrer, né? Tanto carnalmente quanto espiritualmente para Satanás, e passa a viver para Deus em obediência naquilo que ele ordena que uma pessoa como nós façamos, tá? É dessa forma. Não se engane, tá? Não se engane. Então, esse corpo carnal mata o corpo espiritual, que ambos devem ser de Deus. E esse corpo carnal mata também dentro de nós o corpo espiritual, tanto carnal como quanto espiritual, para Satanás, quando passamos a viver para Deus. Mas se vivemos em Satanás, estamos mortos para Deus. Quando estamos vivendo para Deus, estamos mortos para Satanás. Entenderam, né? É dessa forma. Então, Deus nos livrou de tão horrível morte, que é a morte espiritual. Não é nem a morte carnal, porque todo homem está decretado a morrer um dia. Palavra de Deus. Todo ser vivente carnalmente um dia vai morrer, né? Mas o corpo espiritual que há dentro dessa pessoa vivente, Deus não quer que morra para ele, né? É o propósito dele em nós. É o propósito de Deus em nós, de nós mesmos, né? Não matar dentro de nós o corpo espiritual que é de Deus. É o nosso dever como pessoa humana que Deus permitiu que nós nascesse, para com esse espírito que há dentro de nós não morrer para Deus. Esse é o propósito de Deus para toda a humanidade. Agora, se esse corpo aqui que nós temos trabalhar, fizer e tudo quanto é contrário a Deus, tanto esse corpo quanto o corpo espiritual está morto para Deus, porque está vivendo para Satanás. Mas quando ele se arrepende e diz assim: não vou praticar as coisas de Satanás mais, não vou beber, né? Não vou me prostituir, não vou ser gay, não vou ser lésbica, né? Não vou matar, não vou roubar, não vou enganar, não vou fazer tudo, né? Tudo o que Deus ordena dentro da sua lei. Se você passar a praticar as coisas que Deus ordena, então você está nascendo, porque você está vivendo para Satanás, praticando essas coisas. Mas quando você resolve em deixar tudo isso, você vai ter uma nova vida. Você vai nascer de novo diante de Deus, porque você estava morto. Você está sendo ressuscitado pela lei de Cristo, pelas doutrinas da lei de Cristo, nos novos mandamentos. Entendeu? Entendeu o ponto? É isso, né? Vou repetir mais uma vez para que vocês entendam direitinho, tá? Quando nós nascemos de nosso pai e de nossa mãe, a gente deve nascer, crescer, viver e morrer sem cometer pecado nesse corpo aqui, sem cometer pecado nesse corpo. Nós nascemos, crescemos, vivemos e até morremos para não cometer, né? Para não cometer nenhum pecado, nenhuma transgressão diante de Deus nesse corpo aqui, no nosso corpo carnal. Por quê? Porque dentro de nós há outro corpo, que é um corpo espiritual, que deve ser de Deus. Porque no céu não entra esse corpo carnal. Lá não entra carne, não entra sangue. No reino de Deus não entra carne, não entra sangue. O que entra lá é o corpo espiritual que está aqui dentro de nós. Se nós preservar ele
intacto das transgressões que esse corpo aqui não vai praticar diante das coisas que Deus ordena, então esse corpo que há dentro de nós, ele não morrerá para Deus. Agora, se esse corpo carnal, que é para estar intacto como o corpo espiritual, for praticar as coisas que é contrária naquilo que Deus ordena para que nós não faça, não pratique, e praticar, esse corpo, né, vai viver, está vivendo para Satanás, e o corpo espiritual também está vivendo para Satanás. E ambos, tanto esse corpo quanto o espiritual, estão mortos diante de Deus. Por quê? Porque estão vivendo na desobediência, estão fazendo as coisas que é de Satanás e não de Deus, tá? Mas quando ele rejeita as coisas de Satanás, né, praticava, mas se arrepende, que não quer fazer mais, então você é ressuscitado, porque mediante o pecado que você está cometendo, você está morto diante de Deus, tanto material quanto espiritual, né? Pelas coisas que você faz para Satanás, você está morto diante de Deus. Mas quando você recebe a lei de Cristo e quer seguir para a vida eterna, então você vai ser ressuscitado através da lei de Cristo, das doutrinas, nos novos mandamentos, se tornando membro da igreja de Deus, que ela é como Cristo, tá? Tornando-se filho de Deus, entendeu, né? Então, ajudando-nos também, né, no qual nos livrou de tão horrível morte, que é a morte espiritual, e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará, né? Ajudando-nos também vos com oração por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas foi feita, por muitas também sejam dado graças, né, a nosso respeito, diz o apóstolo Paulo aos membros da igreja de Deus em Corinto, né? Agora, Paulo está retratando aqui nessa carta, na segunda carta, aliás, a terceira carta, né? Que teve uma que se extraviou, mas na terceira carta aos Coríntios, porque Paulo demorou a sua ida até lá, até Coríntio. Paulo demora na sua ida até Coríntio. Vamos ler. Porque a nossa glória, diz o apóstolo Paulo, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria da carne, do corpo carnal, mas na graça de Deus. Na graça é a lei de Cristo, né? A graça é as doutrinas, é os novos mandamentos, no qual todos os apóstolos receberam, e Paulo também, e eu agora, né? Então, porque a nossa glória é esta, diz o apóstolo Paulo, o testemunho da nossa consciência em Deus verdadeiramente, de que em santidade e sinceridade com Deus, né, obedecendo a lei que ele mandou através de seu filho Jesus Cristo, a nova lei, com as doutrinas nos novos mandamentos, porque isso é a igreja de Deus, né? Não em sabedoria carnal de pessoas, não na sabedoria de nós carnalmente, mas na sabedoria da lei de Cristo, né? Na sabedoria da lei de Cristo, nas doutrinas da lei de Cristo, nos novos mandamentos, né, que Deus enviou. Temos vivido no mundo de pecado e mormente em relação a vocês, diz o apóstolo Paulo, falando aqui na igreja de Deus de Corinto. Isso também serve para nós também, tá, meus amados? Ele está falando aqui aos Coríntios, né, na terceira carta aos Coríntios. Mas isso nos dá exemplo para que nós siga desse jeito que o apóstolo Paulo está ensinando, né?
pois outra coisa não vos escrevo. Ele está dizendo a esses coríntios aí que outras coisas não escreve, senão as que vocês leram, ou mesmo reconheceis, e espero que também até o fim as conhecerei, né? Como também já em parte nos conheceste, né? Paulo já pregou muito da lei de Cristo dentro da igreja de Deus aí em Corinto, a esses irmãos aí de Corinto. Como ele está dizendo, em parte vocês já conhecem a lei de Cristo, que somos a vossa glória, assim vocês sereis a nossa, né? Se esses irmãos aqui na igreja de Deus de Corinto obedecer a lei de Cristo, reconhecendo ela como o caminho da salvação, o apóstolo Paulo vai ser glorificado, né? Assim vocês sereis a nossa glória no dia do Senhor, né? Porque eles estão em obediência àquilo que Paulo está pregando dentro da igreja de Deus aí em Corinto, né? E nesta confiança eu quis primeiro ir aí ter com vocês, para que recebeis um segundo benefício. Paulo está dizendo que se ele for lá, eles vão ter um segundo benefício através dessa lei de Cristo. E por vocês passar a Macedônia e da Macedônia voltar a vocês, e ser por vosso intermédio encaminhado à Judéia, ora, liberando isto, usei porventura de levianidade, ou o que delibero, faço segundo a carne, né? O que Paulo está deliberando é a lei de Cristo, é a doutrina, é os novos mandamentos, né? Mas pelo intermédio dos irmãos aqui da igreja de Corinto, eles passaram na Macedônia pregando também, né? Foram para lá, foram na Judéia, né? E encaminhado até a Judéia também, através do apóstolo Paulo, para que eles preguem, deliberando isto. Eu usei porventura de levianidade, ou o que eu prego, né? Faço segundo a carne, para que haja comigo o sim, sim e o não, não, né? Ele fala através da lei de Cristo, das doutrinas, né? E o que ele fala não tem meias palavras. Tudo ou é sim ou é não, né? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre vocês, foi pregado por nós. Paulo diz que Cristo, né, foi pregado numa cruz por eles, pelo povo judeu, que Paulo era judeu, do judaísmo, né, uma religião de Satanás. E ele está falando ao povo aqui, dentro da igreja de Deus, aqui nessa terceira carta aos Coríntios, dizendo assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vocês foi pregado, né? Porque somos israelitas também, por nós, isto é, e por mim, Silvano e Timóteo, foi assim e não, foi sim e não, mas nele houve sim, né? Nele houve sim. Em Cristo, ele não pregou não, ele pregou sim, né? Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo está o sim. Portanto é por Cristo o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, em pregar a sua nova lei, as suas doutrinas e os seus novos mandamentos dentro da igreja de Deus, que é o próprio Cristo conosco. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, né? Mas aquele que nos confirma que somos de Deus é Cristo. Cristo é quem confirma, porque é através da lei, é através da igreja, que é o próprio Cristo, é através da lei que ele trouxe, que é a igreja de Deus,
que somos ungidos por Deus, né? O qual também nos selou, né? E nos deu como penhor o Espírito em nossos corações, porque mesmo nós temos no nosso corpo esse corpo espiritual, mas quando nós saímos do pecado para ser membro da igreja de Deus, devemos nos batizar, nos lavar daquelas imundícias que praticávamos, né? Para lavar esse corpo carnal, no batismo, né? Porque o batismo é muito importante para um verdadeiro cristão nos dias de hoje, porque o batismo está lavando o nosso corpo carnal, né? Ele se arrependeu das imundícias que praticava com esse corpo para Satanás e desobediente a Deus, né? Tudo era esse corpo carnal que praticava, vivendo para Satanás, mas chegou o tempo de essa pessoa ser de Deus, né? Então, quando chega o tempo de um ser humano ser de Deus para caminhar para a salvação e vida eterna, o que acontecerá, né? O que acontecerá? Essa pessoa abandona o pecado, né? Se arrepende daquilo que estava praticando, tendo a consciência que o que ele estava fazendo era contrário àquilo que Deus queria. Tem que ser assim. Se não for dessa forma, não vai adiantar dizer, eu aceito Jesus. Não vai adiantar. Não. Se você é um pecador, né? Se você é uma pessoa que anda transgredindo a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos que Deus enviou através de Cristo, que é a igreja de Deus, se você anda transgredindo essa coisa, mas toca em seu coração para que você abandone aquilo, deixe de praticar essas coisas, porque você agora está sabendo que é transgressão diante de Deus por causa da lei de Cristo, né? Você passou a ouvir a lei de Cristo, e ela ensina que proíbe beber, ela ensina que, contrário ao adultério, né, olhar para uma pessoa é adultério, ela ensina que pensar em matar uma pessoa já matou para Deus, então essas coisas, né, e dentre muitas outras. Então, quando você entra na sua consciência de que aquilo que você estava fazendo, praticando, é contra Deus, né? E assim você passa a ouvir a cada dia mais aquilo que Deus enviou através de Cristo, dentro dessa nova lei, dessas doutrinas, e você diz, vou ser de Deus, vou caminhar para alcançar a salvação e vida eterna. Então você vai ter que se arrepender verdadeiramente para não praticar mais aquilo de errado que você praticava, né? Você vai ter que se arrepender de todo o seu coração. E você vai seguir o que Cristo trouxe. Então você se arrepende, né? E querendo se tornar membro da igreja de Deus para não praticar mais aquilo e seguir o caminho da salvação, então você será lavado, porque você estava morto. Você estava morto diante de Deus por causa dessas imundícias que você praticava, tá? Você estava morto. Todo aquele que anda no pecado está morto diante de Deus, né? Então, quando você abandona aquilo, se arrepende, pede perdão a Deus e promete a Ele que vai seguir a sua nova lei, que vai seguir o caminho da salvação, então você vai ressuscitar. Você vai nascer de novo. Por que você vai nascer de novo? Porque você vai ressuscitar. Porque você, o seu corpo carnal e o seu corpo espiritual estava morto para Deus por causa das imundícias que você praticava. Mas agora você não quer mais isso. Então você vai nascer de novo, vai ressuscitar. Então você tem que lavar, né? Você vai lavar esse corpo imundo que era, através do batismo, através da palavra verdadeira de Deus, se tornando um verdadeiro cristão, para seguir o que Deus ordena. E quando termina de ser batizado,
você vai receber sem sentir o espírito de adoção de Deus para ser chamado filho de Deus, como Cristo é. Toda pessoa que se batiza verdadeiramente recebe esse espírito de adoção para ser chamado filho de Deus, para prosseguir sem pecar mais, né? Sem cometer mais pecado, andar na pureza que Cristo andou, como carnal, como pessoa. Você vai andar da mesma forma que ele, em obediência à lei de Cristo. Porque se você cair, se você recuar, você vai se tornar um estado pior do que você vivia antes. Porque se você tinha 7 demônios acompanhando você, vai entrar mais 70 dentro de você. Sabia disso? Então, esse é um módulo espiritual para aquela pessoa que está querendo viver, pronto, para Deus, que está querendo viver eternamente para Deus, para não cometer nenhuma coisa contrária a ele. É dessa forma, né? Porque aquele que nos confirma conosco em Cristo é o que nos ungiu, né? Ele vai ungir. Quando você é batizado, você está sendo ungido pela palavra, não pelo óleo, não pelo azeite, não. Você está sendo ungido pela palavra que Deus enviou através de Cristo, né? No batismo, né? Tem toda a cerimônia de batismo dentro da palavra, para que você se torne um verdadeiro cristão, tá, meus amados? Agora, o qual também ele nos sela. Depois disso, nós estamos selados. Depois que abandonamos o pecado e passamos a seguir a lei de Cristo para não pecar mais, para não mais desobedecer a Deus, estamos sendo selados. Deus nos sela e nos dá como penhor esse espírito de adoção, né? Em nossos corações, para andar nele, né? Esse espírito de adoção é quem vai passar a administrar o nosso corpo carnal dentro da palavra. Não é que ele vai impedir que você peque, mas ele vai dar certos alertas, né? O espírito que você recebeu vai dar alerta para você não cair em transgressão, porque o que Deus quer depois disso aqui, depois do batismo, é que você permaneça firme até chegar aquele dia de Deus te transformar para uma pessoa que não morrerá jamais, né? Você vai adquirir um corpo espiritual diretamente para Deus, não vai morrer mais, né? Mas a nossa carne mata esse corpo por causa do pecado, tá? Então devemos estar atentos, mesmo depois que nos tornamos cristãos, devemos vigiar bastante, né? Naquilo que praticamos, naquilo que falamos, em tudo. Devemos andar vigiando, né? Para não cair em transgressão, para não morrer novamente, né? Então Deus nos sela com esse espírito assim que somos batizados. Ora, tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que é para nós, para vos, poupar que não fui mais em Corinto, né? Paulo falando. Ele toma testemunha, a alma dele, de que é para vocês aí poupar que não fui mais a Corinto. Por isso que ele está escrevendo essa terceira carta. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, diz o apóstolo Paulo, né? A fé é de cada um, né? Ninguém vai dominar a fé de ninguém, diz o apóstolo Paulo aqui, né? Não que tenhamos o domínio na fé de vocês, na obediência a Deus, vocês, não. Ninguém deve, né, vai ter domínio sobre a fé de ninguém. A nossa obrigação é pregar, é mostrar o que Deus enviou para seguirmos, se é que queremos viver para Ele, né? Para seguir o que Ele ordena. Então vamos viver em quê? Na fé,
obedecendo, porque a fé é obediência, dentre outras coisas. Mas o principal da fé é a obediência naquilo que Deus nos ordena para fazermos e não desobedecer, né? Porque somos cooperadores do gozo de cada um coopera, cada irmão coopera um com o outro dentro da palavra, para sempre, né, falando aos irmãos, exortando, dando conselho, né, tudo isso, pois pela fé estamos firmados, é na obediência que estamos firmados em Deus, não é de outro jeito, é pela fé, é pela obediência que estamos firmados em Deus, tá? Mas Paulo ainda diz, ainda estou deliberando isto comigo mesmo, não ir mais aí ter com vocês em tristeza, porque Paulo está triste com os irmãos aí em Corinto, porque se eu vos entristeço, né, porque muitas vezes dentro da congregação tem algum irmão praticando algo errado daquilo que recebeu, né? Acontece isso. Tem algum irmão que está se desviando. E quando o pregador vai falar a verdade para aquela pessoa, entristece aquela pessoa, né? Pela exortação. É como eu chegar para uma pessoa que bebe e digo, meu amigo, não beba não, Deus não quer isso não, aquela pessoa vai ficar triste, né? Porque ela está alegre pelas coisas de Satanás, né? Então ela vai ficar triste. Quando eu falar para ela, meu amigo, não beba não, Deus não quer isso, porque se você quer ter salvação, você quer viver, ter vida eterna, quero. Então para isso você tem que abandonar isso. Então aquela pessoa vai ficar triste, porque ela está alegre diante de Satanás e triste diante de Deus, né? É isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar aqui, porque se eu vos entristeço com o que eu estou falando para você, quem é, pois, o que me alega, senão aquele que por mim é entristecido, né? Quem é que é entristecido pelo apóstolo Paulo? Deus, Cristo, se ele for pregar, se ele for, né, para uma pessoa que está fazendo coisas erradas e ele ser a favor, então, por ele vai ser entristecido. Deus vai se entristecer do apóstolo Paulo se ele for favorável àquela pessoa que está pecando, né? Mas se ele for a favor, quando ele exortar a essa pessoa que está errada, aquela pessoa vai ficar triste por ter recebido essa exortação, porque ela estava feliz para Satanás. Ela estava feliz com as coisas de Satanás. Mas quando vem as coisas de Deus para aquelas pessoas que estavam praticando isso, ela vai ficar triste, né? Da mesma forma é o pregador, se ele sabendo a verdade de Deus e vai ser a favor daquela pessoa que está no erro, então Deus vai ficar triste com o pregador, como ele está retratando aqui, né? Quem é, pois, que me alegra, senão aquele que por mim é entristecido, né? Que é Cristo, que é Deus. Ele vai se entristecer, porque ele vai estar de acordo com aquele que estava no pecado. Mas nosso dever, que a pessoa goste ou que não goste, é exortar a pessoa do erro. Ela vai ficar triste, vai ficar até rebelde, querendo bater na pessoa. Isso é normal, né? E escrevi isto mesmo para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, né? Por que Paulo está falando essas coisas? Porque dentro da igreja de Deus de Corinto tem irmão sendo rebelde, ele está sabendo. E é por isso que ele está falando essas coisas de tristeza, né? Porque tem irmão dentro da igreja lá fazendo coisas erradas. E é por isso que ele está demonstrando dessa forma. Escrevi isto mesmo para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que deveria me alegrar.
né? Paulo deveria, quando chegar lá, não ter tristeza, mas sim alegria, confiando em vocês todos, que a minha alegria é a de todos vocês, né? Então Paulo, se eles tivessem seguindo tudo certinho, tudo direitinho, Paulo iria se alegrar com eles, mas Paulo está ficando triste com eles, porque eles não estão seguindo o que receberam de Cristo, da nova lei, né? Como eles são membros da igreja de Deus, eles estão tentando, né, se desviar por alguma parte, porque em muita tribulação e angústia de coração eu escrevi para vocês aí em Corinto, com muitas lágrimas, para não que vocês entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente eu tenho por vocês, diz o apóstolo Paulo, né? Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser por demais severo a todos vocês aí em Corinto, basta esta repreensão feita pela maioria, né? Então, quando essa carta chegar na mão do pregador da Igreja de Deus de Corinto, ele vai exortar, a repreender a essa pessoa que está causando tristeza dentro da Igreja de Deus pela desobediência. Ele é lá como cristão, mas está fazendo algo de errado, e isso está entristecendo, né, o povo e a Paulo principalmente, que é o líder da igreja de Deus nesse tempo, né? Então, ora, se alguém tem causado tristeza na desobediência, não me tem me contristado, né, a mim, mas em parte, para não ser por demais severo, para ele não ser tão severo com essa pessoa, para não expulsar ele da igreja, né? Então todos vocês vejam essa repreensão para ele, por a maioria de vocês repreender essa pessoa mediante essa carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios, né? De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe, consolar essa pessoa, né? Porque os irmãos não querem perdoar esse irmão que está fazendo essas coisas, né? De acordo com a palavra que eu falei aqui, os irmãos da igreja de Deus não estão perdoando esse irmão transgressor, né? De maneira que, pelo contrário, vocês deveriam antes perdoar ele. Parece que eles não estão perdoando, né? Como eles são irmãos dentro da congregação, eles deviam perdoar e consolar ele, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza, né? Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, porque é isso que a lei de Cristo ensina, é isso que as doutrinas da lei de Cristo ensina nos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, o amor puro e sincero entre os irmãos dentro da congregação, né? Se tem um irmão meio desgostoso lá, tem que chegar todo mundo lá, se ele pecou contra alguém, mandar pedir perdão, perdoar ele, consolar ele, para ele retornar aquele amor que ele tinha antes, né? Pois para isso também que escrevo para vocês, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo quanto vocês receberam dentro da lei de Cristo, dentro das doutrinas, na igreja de Deus aí de Corinto, né? Para saber se estão em obediência. E a quem vocês perdoar alguma coisa, também eu também o perdoarei, né? Eu também perdoarei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vocês. O fiz na presença de Cristo, para que Satanás não me leve vantagem sobre vocês, sobre nós, né? Então Paulo está escrevendo essas cartas, né, diante da presença de Cristo espiritualmente,
né? Para o perdão dessa pessoa, né? Ele perdoou já. Paulo está sabendo do que está acontecendo lá, porque o apóstolo Paulo é o líder, né? O apóstolo Paulo, ele é o líder das congregações da Igreja de Deus nessa época aqui. Ele é o líder, ele é o pregador total de todas as congregações, porque ele é o último dos apóstolos, né, que Cristo chamou. E ele é o líder total das igrejas de Deus dessa época aqui, né, das congregações, porque a igreja é a lei de Cristo que ele está pregando, mas nos locais de congregação da Igreja de Deus, né? Lá e aqui em Corinto tem uma igreja de Deus onde eles congregam, né? Então, ele diz, porque não ignoramos as maquinações de vocês. Paulo sabe que lá em Corinto tem alguém fazendo maquinações, trama, né? Ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho da lei de Cristo, das doutrinas, nos novos mandamentos, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, diz o apóstolo Paulo para ele, porque não achei ali o irmão Tito, mas despedi-me deles e parti para a Macedônia. Então Paulo foi até Troade pregar a lei de Cristo lá, e pensando que, né, e lá se abriu uma porta de Deus, mas ele não teve descanso de espírito, porque ele não achou o irmão Tito lá em Troade, mas despediu-se do povo lá de Troade e partiu para a Macedônia, porque o apóstolo Paulo, como líder da Igreja de Deus, ele andava em todos os locais da Igreja de Deus naquele tempo. Não era num canto só, né? Ele não pregava num local só. Ele andava em vários locais da congregação da Igreja de Deus nessa época aqui, né? Então ele foi para Troade. Chegando lá, abriu-se uma porta, né, no Senhor para ele, e também ele não teve descanso no espírito, porque ele não achou o irmão Tito lá. Ele esperava que o irmão Tito estivesse lá. Então ele se despediu do povo de lá, de Troade, e foi para a Macedônia, né? Agora, meus amados irmãos e irmãs, né, vamos passar aqui agora ao capítulo 3. É no capítulo 2 ainda, né? É 3, vou colocar no capítulo 3 de 2 Coríntios. O caráter, né? O caráter e os frutos que o ministério do apóstolo Paulo está dando, né? O caráter e os frutos do ministério como líder da Igreja de Deus está dando. Vamos ler. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento dentro da lei de Cristo, das doutrinas, nos novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, na qual eu estou pregando, diz o apóstolo Paulo. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, dentro da sua nova lei, nos que se salva e nos que se perdem, né? É um aroma de Cristo, tanto pregando a lei de Cristo para que as pessoas se salvem, tanto pregando a lei de Cristo para aquele que não quer aceitar, né? Então, de qualquer forma, é um aroma dele. Para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte. Para uns, né, presta atenção, isso é muito importante. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte. Mas para outro, cheiro de vida para a vida, né? Porque o apóstolo Paulo está falando essas coisas. E para estas coisas, quem é idôneo, né? Então, cheiro de morte para a morte é porque Paulo pregando a lei de Cristo,
as doutrinas nos novos mandamentos para que a pessoa se torne membro da igreja de Deus para viver, eles não aceitando, então é um pregamento de morte, né? De morte espiritual e de morte para Deus, por não aceitar o que ele está pregando dentro da lei de Cristo. Então é cheiro de morte para a morte, o que Paulo está pregando dentro da lei de Cristo para aqueles que não querem aceitar. Então eles vão morrer, vai morrer carnalmente e vai morrer espiritualmente para Deus. Então o que Paulo está pregando, por eles não aceitar, irão morrer diante de Deus. Mas para outras pessoas, né? Para outras pessoas é cheiro de vida para a vida. Por quê? Aceitando a lei de Cristo no corpo carnal, vai viver para Deus tanto o corpo carnal quanto o corpo espiritual. Então é cheiro de vida para a vida, né? Aquele que aceita o que o apóstolo Paulo está pregando dentro da lei de Cristo, das doutrinas, porque é cheiro de vida para a vida. A lei de Cristo é cheiro de vida. As doutrinas é cheiro de vida. Os novos mandamentos é cheiro de vida para aquele que aceitar. Como? Porque vai viver para Deus, tanto carnalmente quanto espiritualmente. Mas o que não aceita isso, que não aceita a lei de Cristo, as doutrinas, é cheiro de morte para a morte, porque está matando o corpo carnal para Deus, é morte. Está matando o corpo espiritual para Deus, também é morte. Então, ambos dos corpos morrem para Deus, mas se aceitar para caminhar nisso que o apóstolo Paulo está pregando, é cheiro de vida para a vida. E que vida é essa? A vida eterna. E é para estas coisas que as pessoas devem ser idôneas, justa, obediente, certo? Porque nós não somos falsificadores, diz o apóstolo Paulo. Ele prega a verdade daquilo que Deus trouxe, daquilo que Deus mandou através de seu filho, e por isso que ele está falando dessa forma. Porque nós, né, como apóstolo, como líder da igreja de Deus, não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na perseverança do próprio Deus que em Cristo falamos. Isto é o apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo. Mas hoje não tem isso nessas igrejas falsificadas, né? Nas igrejas dos homens, para os homens, eles são falsificadores da palavra de Deus. Fala de Deus, fala de Cristo, oram, né? Lê a Bíblia, mas é para enganar as pessoas, para tornar escravo de Satanás e não escravo de Deus, né? Essa é a realidade dos dias de hoje, porque são pregadores, falsificadores da palavra de Deus. Essas igrejas falsificadas que tem por aí, criada pelo homem e para o homem, que não é de Deus. Eu sinto muito, tá? Falar essas coisas, eu sinto muito dizer isso, mas não é para ofender você, não é para maltratar você, não é para julgar você, tá? Não é isso. É para mostrar a verdade daquilo que Deus enviou através de Jesus Cristo, se é que você quer viver para Deus, tanto corporal como espiritual. É isso que eu estou fazendo aqui, para que vocês ouvindo, ouçam e passe a acreditar naquilo que Deus mandou
passe a ter a fé de Jesus Cristo, que é a obediência. Vamos agora, meus amados irmãos, dando continuidade, né? Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntio. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou porventura necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou de vocês, né? Porque aqui o verdadeiro pregador, ele vai chegar e pregar, não precisa de carta de recomendação, como faz as igrejas de hoje, né? Paulo está dizendo que não precisa o pregador de Deus verdadeiro ter carta de recomendação para ele chegar em algum lugar para pregar. Não é necessário. Não é necessário. Se ele é um pregador verdadeiro, se ele prega o que Deus enviou através de Jesus Cristo, não precisa de carta de recomendação, nem para vocês e nem de vocês, diz o apóstolo Paulo aos irmãos dentro da igreja de Deus de Corinto. Não precisa de carta. As igrejas de hoje usam isso, né? Se tem um irmão de uma igreja, né? Se tem um irmão em uma igreja e ele viaja para passar um mês em outro estado ou em outra cidade, ele vai lá para o pastor dele pedir uma carta de recomendação para quando chega lá ele saber que aquela pessoa é daquela igreja, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não necessitamos como alguns, que ele sabe, né? O apóstolo Paulo está sabendo que tem alguém pedindo carta de recomendação para dizer que é um cristão. Mas não é necessário, como essas igrejas daí de hoje faz, né? Dá carta de recomendação para um pregador quando for para outra cidade. Mesmo viajando, ele leva aquela carta para poder entrar naquela igreja para pregar, né? Porque não é de acordo com a lei de Cristo, né? É de acordo com as igrejas dos homens para os homens e não para Deus. Porque Paulo diz, vocês sois a nossa carta, vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, né? O verdadeiro cristão leu, obedeceu e colocou em seu coração a lei de Cristo, as doutrinas, por isso que se tornou membro da igreja de Deus. E isso é a nossa carta. O verdadeiro cristão tem a carta de recomendação escrita nos seus corações, em nossos corações. Não precisa que ninguém lhe dê carta de recomendação, porque o verdadeiro cristão sabe o que há dentro de si. E o verdadeiro cristão conhece aquele que tem essa carta dentro de si, sendo manifesto como carta de Cristo, dentro da nova lei, das doutrinas, dos novos mandamentos, diz o apóstolo Paulo, ministrada por nós e escrita não com tinta como foi, né, as outras, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra como foi a lei de Moisés, né? Presta atenção, sendo manifesto como carta, quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem trouxe essa carta para todo o seu povo naquele tempo, né?
A nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos, está escrita nessa carta que Cristo trouxe espiritualmente, manifestada por Ele, né? Ministrada agora pelos apóstolos que são Ele, como Ele está dizendo, ministrada por nós, escrita não com tinta, né? Não é escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, né? Essa carta que Cristo trouxe na nova lei, nas doutrinas, que é a Igreja de Deus, não é escrita com tinta, não é em tábua de pedras como a lei de Moisés, mas em tábua de carne do coração, porque quando estamos na carne, né, somos carnais. Então o nosso coração recebendo, escrevendo essa nova lei, essas doutrinas em nossos corações, para caminharmos para a salvação e vida eterna nela, né? E é por Cristo que temos essa tal confiança. É através de Jesus Cristo que temos essa tal confiança nessa nova lei, nessas doutrinas, para confiarmos em Deus, né? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus para permanecer firme nisso que Ele nos ordena através da nova lei, da lei de Cristo, né? Essa capacidade Deus nos dá para que nós obedeça, para caminharmos para a salvação e vida eterna, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova lei, né, que é a lei de Cristo, não a da letra, não a da lei de Moisés, mas a lei do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Que letra é essa aqui que está sendo relatada aqui através do apóstolo Paulo? A lei de Moisés, né? A lei de Moisés que foi escrita, mas a lei de Cristo trazida por ele, né, vivifica, porque é uma lei espiritual, não é a lei de Moisés que é escrita manualmente pelo dedo, né, daquele anjo, né, mas sim escrita espiritualmente no corpo espiritual de Jesus Cristo, para vivificar aquele que aceitar, para vivificar aquele que obedecer a esta lei que Deus enviou por ele, que é a Igreja de Deus, né? Ora, se o ministério da morte, que ministério é esse? A lei de Moisés. Se o ministério da morte, a lei de Moisés, gravado com letras em pedras, né? Porque a lei de Moisés, o ministério da lei de Moisés foi gravado em pedras. Veio em glória, né? Se veio em glória, de maneira que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés quando descia lá do monte, por causa da glória de Deus, né? Espiritual, porque não foi Deus que apareceu para Moisés lá, mas a glória dele em um anjo, né? A glória de Deus através de um anjo que deu essa lei para ele, né? E resplandeceu o seu rosto, o rosto de Moisés, a qual se estava desvanecendo, saindo aos poucos, quando ele estava descendo lá do monte. Como não será maior glória o ministério do Espírito dentro da lei de Cristo, das doutrinas, nesses novos mandamentos que Deus enviou por ele, não é isso? Porque se o ministério da condenação tinha glória, né, o da lei de Moisés, matou, morreu, botou gaia, morreu, e etc, né? Era desse jeito a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente.
Porque se o ministério da condenação tinha glória, que era a lei de Moisés quando foi dada, né? Moisés desceu com a lei de Moisés cheia da glória de Deus, com o resplendor, quando aquele anjo estava escrevendo lá. Muito mais excede a glória o ministério da justiça, que é a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, na qual é a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, a igreja de Deus, que é o próprio Cristo em nós, meus amados irmãos. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece agora, que é a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, né? A glória de Deus, quando naquele anjo, quando estava dando a tábua da lei a Moisés, Moisés desceu com aquela, né, com aquele brilho, mas ia se desvanecendo, ia se desaparecendo, né? Ele passou lá 40 dias e 40 noites para ser escrito tudo isso. E ia se desvanecia e era glorioso, né? Porque era a glória de Deus que estava naquele anjo quando ele escrevia as duas tábuas. E muito mais glorioso é o que permanece agora. É muito mais glorioso o que permanece agora. O quê? A lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é Cristo conosco. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, né? E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos dos israelitas, né, se desvanecia. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do Velho Testamento, da velha lei de Moisés, permanece o véu, não lhe sendo revelado em Cristo Jesus, ele é abolido, né? Então, a lei, esse véu é abolido dentro da lei de Cristo, é abolido, não tem mais, né? Não tem mais o velho pacto, não tem mais a lei de Moisés para hoje, não tem. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração desse povo. Contudo, convertendo-se, presta atenção, né? Aquele povo não se converteram a Deus, mas na lei de Cristo podem se converter. E diz aqui: contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, um desses israelitas, né? Contudo, convertendo-se um desses israelitas, lhe é tirado o véu lá daquele templo ambulante, lá daquele tabernáculo ambulante no qual tinha esse véu, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Como é que um cristão vai refletir como um espelho a glória de Deus? Em obediência à lei de Cristo, às doutrinas da lei de Cristo, nos novos mandamentos, para sermos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus.
É dessa forma, meus amados, que caminhemos-nos para um dia chegar a gloriosa promessa da salvação do nosso corpo material e nosso corpo espiritual. Glória a Deus. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo bastante, deixa um gostei, tá? Para que outras pessoas possam ouvir essa maravilhosa leitura. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui na minha live. Muita paz, muita saúde, né? E obediência à lei de Cristo, às doutrinas, os novos mandamentos, para que vocês se tornem membros da Igreja de Deus em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.